sejam todos bem-vindos a esse episódio do Sinceronas Cast, esse programa que eu tenho a honra, o prazer de apresentar juntamente com a querida Letícia Tessmann. E hoje eu tenho uma convidada especial aqui comigo, né? Todas são muito maravilhosas, a gente escolhe essas histórias, né? Essas mulheres aí empreendedoras a dedo para de fato trazer para vocês aquilo que pode inspirar essas mulheres que estão aí do outro lado, os homens também que nos assistem, a conseguir conciliar, né, o seu feminino, esse universo que existe em torno da mulher que empreende, e eu sei que é o desafio de muitas de vocês também, assim como é o meu, assim como é o da Letícia e assim como é o da nossa convidada. Lembrando que este programa Sinceronas Cast é patrocinado pela Green Mais Oficial, então quem ainda não segue o Instagram da Green, vou deixar ele aqui para vocês, e que além do YouTube, nós também estamos no Spotify, onde vocês podem acompanhar todos os demais episódios. Quem quiser pode sim e deve comentar sempre aqui embaixo do programa o que está achando, quais são as sugestões, né? E também as perguntas que vocês querem enviar, tanto para as hosts como para as convidadas. E é um prazer ter hoje aqui você. Eu quero dizer que a Fábio já foi convidada para outros episódios e demorou um pouquinho esse encaixe, mas finalmente aconteceu. Eu tô aqui com a Fabiana Bissolati, né? A Fábio é uma pessoa que eu já conhecia há algum tempo. E por que eu trouxe ela para o Sinceronas? Porque, assim como muitos de nós, ela batalha no dia a dia do empreender, mas ela tem uma empresa chamada Consegue, que já está há 21 anos na estrada, né? Verdade. Uma empresa fundada por uma mulher, Fábio. Exatamente. E eu acredito muito que ser mulher e ter uma empresa há tantos anos, né, sólida e resistente, não deve ser nada simples, né? Deve ser muito desafiador. Então, Fábio, eu quero te dizer que é uma honra e um prazer estar contigo. Espero que esse episódio possa inspirar muita gente. Eu gostaria que tu abrisse a tua fala, te apresentando e dizendo para o pessoal quem é essa mulher que está aqui na minha frente. Bom dia, Rô. Em primeiro lugar, agradeço, né? Até a insistência, né, para a gente fechar as agendas. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir também, né, e inspirar essas mulheres que estão aqui nos assistindo, né, e que a gente possa sempre trazer um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa vivência e realmente fazer esse papel da inspiração. Quem é a Fábio, né? A Fábio é uma mulher de 46 anos que há 20 anos empreende. Venho de uma família onde meu pai sempre trabalhou, tinha concurso público, né? E eu resolvi sair do mundo da indústria, né? Onde eu me colocava, e abrir então o meu negócio, né? Pequenininho, era só eu, a empresa era só eu, e hoje a gente tem então uma estrutura, né? Onde a gente atende um volume bacana de clientes e estamos aí para dar consultoria na área de saúde ocupacional, segurança do trabalho e meio ambiente. São áreas que me fascinam. Eu acho muito bacana essa coisa, né, da prestação de serviço, né? A gente sabe que no Brasil, hoje, uma parte grande do PIB tem a ver com a prestação de serviço. E quando a gente está falando nesse teu trabalho, né, que é a medicina, a segurança do trabalho, né? Tudo isso que é um pouco masculino esse universo, bastante, né, Fábio? A gente está falando daquele normalmente técnico, né, que estava antigamente muito presente dentro das empresas, mas que hoje é mais tecnológico esse processo, né? E a gente está falando de uma mulher que fundou essa empresa há mais de 20 anos atrás, né? Então, eu queria ouvir de ti, assim, o que te fez sair da grande empresa, né? Eu sei que muita gente que me escuta fez essa jornada de transição de carreira e no Brasil, de fato, a gente vira empreendedor ou por necessidade ou por oportunidade, né? Exato. Eu empreendi por necessidade, né? Então, eu precisei empreender em dado momento da minha vida porque eu decidi que eu queria seguir uma determinada jornada e a minha rotina na grande empresa não combinava mais com o que eu queria trilhar para a minha vida pessoal, e aí eu precisei empreender por necessidade, né? Nesse processo de ruptura, saindo da grande empresa e indo para a pequena.
E tu também, né? Tu fez uma jornada, tu não nasceu empresária e não foi a tua primeira experiência ser empreendedora. Como que alguém, em sua sã consciência, aos 25 anos de idade, aos 25 anos de idade, decide começar o seu negócio? O que te motivou, o que te levou a fundar uma empresa? De fato, eu comecei do zero, né? Foi eu digo sempre, né, que foi uma loucura, assim, de um domingo à noite. Eu posso dizer que eu decidi empreender num domingo à noite. Que legal, foi de impulso? De impulso. Olha. Eu trabalhei durante 7 anos numa indústria têxtil, uma indústria grande. E eu tinha uma sede, assim, de ajudar os pequenos empresários, né? Eu atuava praticamente, a minha formação técnica, né, e foi o que me levou a ter o meu negócio. Eu sempre digo que o responsável pelo meu negócio é a minha formação técnica, né, em segurança do trabalho. Eu sou formada pelo Liberato em 1994, eu entrei no Liberato, e então eu trabalhei como técnica em segurança nessa empresa. Eu era a única mulher, né, na área do SESMIT, que é o Serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho. E eu auditava, então, as pequenas empresas que forneciam, né, prestavam serviço para essa indústria têxtil. E aí eu via a carência deles, né, com relação à orientação, com relação à estrutura. Mesmo sendo uma empresa pequenininha, tu precisa cumprir a mesma legislação que a grande empresa precisa cumprir. E aí eu sentia essa carência do pequeno, né, do pequeno empresário. E aí começou, então, a aguçar em mim essa vontade de atender essas pequenas empresas. Então, bem de fato, assim, eu tinha uma necessidade também de fazer meus projetos andarem, e como funcionária, como técnica de segurança dentro de uma empresa, a gente sabe dos desafios das grandes empresas, né, onde a gente não consegue dar andamento muitas vezes em alguns projetos, e eu decidi, então, após 7 anos de empresa, decidi que era o momento de mudar os ares. Então, eu pedi demissão, né, saí de uma estabilidade, de uma situação que para mim estava super tranquila. Os meus colegas de trabalho, homens, eles tinham 30 e poucos anos de empresa, enquanto eu tinha 24 anos de idade. Então, era uma diferença bastante grande. Além de ser um ambiente muito masculino, era um ambiente com uma cultura mais entranhada, né? Uma cultura mais, eu não vou dizer antiga, mas com pessoas que estavam lá há bastante tempo, né? Exatamente. E essa era a minha inquietação era justamente em cima disso, né? Ou eu tomo uma decisão agora e eu parto para abrir o meu negócio, ou eu vou ficar como os meus colegas, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? 30, 40 anos aqui na empresa, fazendo a mesma coisa, né? Sem ajudar. Para mim, assim, o meu negócio, ele tá dentro da missão de vida, né? Da FAB, né? A gente poder ajudar, poder dar consultoria, poder dar a orientação para o micro e pequeno, atendo também empresas grandes hoje, né? Mas eu nasci, e por incrível que pareça, o meu primeiro cliente foi uma empresa grande. Eu coloquei a Conseg, né? Eu abri a Conseg para atender os pequenininhos, e meu primeiro cliente, aquele que deu o pontapé inicial na empresa, pagou o fixo. Pagou fixo. Foi uma empresa onde já saiu de largada com 38 unidades de empresa, né? Era uma empresa bem grande. Te consumiu bastante. Me consumiu bastante. No início, lá em 2002, a empresa era a FAB, né? Eu não tinha uma estrutura de empresa ainda, e aí fui buscar conhecimento, capacitação, enfim. Mas esse foi o que me deu o pontapé de sair da minha zona de conforto, né? De um trabalho super estável, eu tinha plena estabilidade lá, eu sabia que eu tinha uma carreira lá, né, mas resolvi empreender, isso tá na veia, né. O meu avô paterno, ele era empreendedor também, meu pai foi para a área, né, meu pai é aposentado do Petrobras, então sempre aquela estabilidade de emprego, né, de carreira. Tinha em casa. Que tinha em casa, e aí eu disse, não, agora é o momento de eu abrir o meu próprio negócio. Tive alguns incentivos no início, né? Tive algumas falas do tipo, não, mas com a tua empresa, com o teu negócio, tu não vai nunca faturar mais do que R$1.000. Então, a cada conquista de faturamento, de resultado, a gente ia provando também, né? Que a gente consegue com uma estrutura, com uma organização, com conhecimento, busca de conhecimento é essencial. A gente consegue, sim,
ir longe, né? Ai, que lindo, né? Poder ouvir uma pessoa que já está há mais de 20 anos com o seu negócio, lembrando e resgatando essa história. Me identifico muito, lembrei de muitas coisas da minha trajetória aqui contigo. A primeira é que quando eu comecei a dar aula, né? Quando eu fui para a sala de aula a primeira vez, fui dar aula para graduação, eu me deparei com muitas pessoas formadas e eu tinha 23 anos na época. Então eu cheguei uma menina de 23 anos numa sala de aula, né, para dar aula para homens, pessoas que trabalhavam em banco, pessoas que entendiam de finanças, né, e eu logo arranquei na minha própria área. Então, naquele momento eu senti muito peso da responsabilidade. Não, agora eu sou gente grande, agora eu sou adulta e eu preciso estar numa posição de professora, né? E eu acho que é muito disso, né, Fábio? É muito da gente se colocar entender primeiro qual é a nossa missão. E eu costumo dizer assim, para quem não sabe o seu propósito, a sua missão de vida, tá tudo bem, né? A missão e o propósito são coisas que a gente encontra durante a jornada. Às vezes está na nossa carinha escrito, né? Tá na nossa frente o propósito da nossa empresa, do nosso negócio, da gente mesmo, mas a gente não consegue parar e observar. Porque a gente está tão focado em produzir, em operar, em tocar as coisas adiante, que a gente não observa o bem e a transformação que a gente faz na vida das pessoas, né? E naquele momento, lá na sala de aula, quando eu era ainda uma jovem menina, eu sofri muito. Porque quando a gente é mulher, jovem, e a gente precisa ser reconhecido pelo conhecimento, que é o teu caso também, acredito, né? Mulher, jovem, e precisa ser reconhecido pelo conhecimento, a dificuldade, ela dobra. O desafio aumenta, o peso da responsabilidade aumenta. Independente da situação que vocês estão, né? Mas cada passo que a gente dá na nossa carreira, ele faz com que a gente se desafie mais, né? E eu costumo dizer que essa foi uma época muito importante para formar a Rosane de hoje, porque nessa época a Rosane menina lá atrás, se ela não tivesse coragem e fé para fazer acontecer, para ir para uma sala de aula e aprender a ser professora, aprender a empreender, se eu não tivesse coragem e fé, eu não tinha montado uma estrutura sólida. E acho que tu teve muita coragem e fé, né, de sair daquele universo técnico, masculino e empreender. E o empreendedor brasileiro, ele precisa desses dois ingredientes, né? Ele precisa de coragem e fé. Senão não vence o fisco, não vence as contas, não vence o dia a dia. E o tipo de negócio também é um grande desafio, né, Rô? Porque eu trabalho com consultoria na área de segurança do trabalho, meio ambiente e saúde ocupacional, né? São 3 áreas que existem para cumprir legislações. Então, o nosso cliente nos contrata para atender uma obrigação legal. Chata. Eu não queria ser tão direta assim, né? Mas aproveitando... Olha pro programa e pensa no nome. Sinceronas, exatamente. Então, assim, como é que eu comecei o meu negócio? Por que eu iniciei ele exatamente em 2002? Neste momento, né, assim como hoje nós estamos vivendo um grande momento de mudanças na área trabalhista e previdenciária, com a entrada de e-social, e aí a gente não entra nesse mérito porque ele é muito técnico, né? Mas foi quando entrou a mudança da legislação previdenciária que entrou o perfil profissográfico previdenciário. Então eu pensei, neste momento, todas as pequenas empresas que até então não se estruturaram, não tinham seus programas, seus laudos de saúde e segurança do trabalho, precisam se estruturar porque precisam entregar este documento para o seu empregado no momento do desligamento. Então, assim, senão não se aposenta. A onda estava chegando para mim, né? Ou eu pegava aquela onda ou eu não entrava mais na consultoria, né? Então foi um marco bastante importante neste momento, né? Hoje nós estamos vivendo outro também marco teve um importante. Pouco do empreendedorismo por oportunidade. Tu entendeu aquela oportunidade do mercado e pensou, opa, a hora é agora. Mas mulher, né, nova, eu tinha 25 anos quando eu abri meu negócio, né? Então eu saí de uma estrutura grande, com 25 anos. E não tinha ainda minha filha, eu sou mãe também, né? Sou uma mulher empresária e mãe, né? Não tinha ainda minha filha. E então resolvi dar esse salto, né? Resolvi dar a cara a tapa e atender justamente uma área que é uma obrigação. Então, assim, dificilmente o cliente vai nos contratar porque ele de fato quer organizar e estruturar os seus programas, os seus laudos. Não. Alguma obrigação tá batendo ali, né, na porta dele,
ou o contador exigiu, ou a legislação exigiu, ou teve alguma auditoria, alguma fiscalização, né, dos órgãos públicos, né? Então, é por uma questão legal. Então, assim, existe uma força aí, existe um poder, existe uma questão mais masculina, né, um universo mais masculino, e que eu entendo, né, que com a delicadeza da mulher, com a força da mulher, a gente também consegue mostrar. Tá, mas aí eu vou tocar num ponto que eu acho que a maioria aqui já me ouviu falando. Quem já escuta o Sinceronas já deve ter ouvido essa pergunta antes para outras entrevistadas, outras convidadas. Eu te pergunto, Fábio, em algum momento a Fábio mulher precisou ficar de lado para dar espaço para a Fábio mais masculina para ser aceita por esses homens? Sim. Porque eu fico sempre pensando nisso, né? Tipo assim, tá, eu tô num universo que não é tão feminino assim. Onde é que fica o salto alto, o batom, o perfume marcante, né? Aqueles elementos que nos deixam mais poderosas, né? Fazem com que a gente use mais o nosso feminino. E eu não sei tu, mas como eu sou muito técnica e a minha profissão exige que eu tenha conhecimento técnico para executar o que eu faço com maestria, eu sempre me preocupei muito mais com essa parte técnica do que com o feminino. E meu feminino não aflorou como deveria. Com o tempo, ele foi melhorando. Como é que foi esse exercício teu lá aos 25 anos de idade? A Fábio no universo masculino, tu te masculinizava de alguma forma? Tu esquecia e deixava de lado essa parte da Fábio mulher? Eu sempre tive bastante forte o meu lado feminino, né? E eu reconheço, assim, que sempre foi bastante forte. E eu sempre levantei muito essa bandeira, assim, de tentar mostrar mesmo com o lado feminino que a gente tem esse poder. Então, eu enfrentei isso muito mais durante o período onde eu estava trabalhando numa indústria, né? Com colegas homens bem mais velhos do que eu, né? Eu entrei, eu quebrei ali uma regra, um paradigma que existia, né? Padrão. De um setor extremamente masculino, né? Nada digital. Coragem e fé. Coragem e fé. Eu entrei na indústria na Paramount com 19 anos, né? Eu já estava formada e entrei lá com homens bem mais velhos do que eu, onde não se tinha noção nenhuma de qualquer questão digital, informática. Eu implantei sistema lá de gestão e tudo mais, né? E então, assim, sempre tentando levantar a bandeira do feminino, né? Isso para mim sempre foi muito forte, né? E dentro da consultoria da mesma forma, né? Porque os nossos clientes, né, trazem essa situação assim, tá, mas tu, mulher tão jovem, vai conseguir dar conta do recado? Isso eu não ouvi nenhuma nem duas vezes. Então, por muitas vezes, sim, a gente tem que abandonar. E às vezes a gente não escuta, né? Agora tu falou assim, tu, mulher, vai dar conta do recado. Às vezes não vem na fala das pessoas, né? É importante dizer isso para as mulheres que nos escutam. Às vezes é o jeito, é aquele olhar atravessado, é aquele contrato que não fecha, né? E que tu pensa, nossa, mas a proposta era irrecusável, né? Eu usei todos os argumentos e sim, às vezes a gente precisa, então, né, deixar um pouco de lado, e por muitas vezes eu deixei e deixo, né? Às vezes nem tanto por esconder mais o lado feminino, mas também às vezes por falta de tempo, porque quando a gente tem um negócio, a gente mergulha nele, né? Não tem como a gente ter um negócio das 8 da manhã às 5 da tarde, não existe isso. Sério que não existe? Vamos entrar nesse ponto. Eu ainda vou ter que trabalhar melhor essa questão, né, Rô? Mas muitas vezes, sim, a gente tem que largar esse feminino, né? Pra gente poder mostrar uma postura mais forte. Eu entendo que o feminino é bem forte, né? Mas mais masculina, para conseguir entrar melhor, né? Dentro do mercado de trabalho, dentro de um mundo tão masculino, de um mundo tão forte nesse sentido, né? Tem dois pontos que eu quero falar contigo aqui, tá? O primeiro deles, eu quero saber se te incomoda, porque a gente tá aqui entre duas pessoas, duas mulheres empreendedoras à frente de empresas de consultoria. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem em comum, né? E eu costumo dizer que a consultoria, né, ela é, na verdade, uma ferramenta. Eu, pelo menos, me sinto as minhas empresas como uma grande ferramenta de transformação. Porque ela ajuda a orientar, né, ela ajuda a transformar aquela realidade, né? E muitas vezes o empresário, ele tá sozinho.
né? Ele está sozinho frente à legislação, que é o teu caso, ele está sozinho frente à dificuldade financeira, que é o ponto que eu trabalho, e a consultoria vem, eu costumo dizer, ela pega pela mão e ela faz junto, né? E aí tem muitos preconceitos ligados à própria atividade do consultor. Eu tenho uma coisa que aconteceu comigo, assim, muito forte. Eu, quando abri minha empresa, eu não, durante, sei lá, mais de 10 anos, eu posso te dizer que faz pouco tempo que eu comecei que eu fiz as pazes com a palavra consultoria. Ela ainda me incomoda. Uma vez, eu inventei vários nomes diferentes para colocar no meu cartão de visita, porque eu não queria embaixo consultora, porque eu me lembrava da Jequiti, da Mary Kay, Sim. Nada contra, pessoal. Por favor, não interpretem mal, da Natura. Inclusive, eu vendi muita Natura para pagar a faculdade. Mas eu não queria ver abaixo do meu nome no meu cartão a palavra consultoria, porque me passava a ideia de algo assim, a palavra não é capaz hoje de dizer o que eu faço, né? Então existe muito preconceito em relação à consultoria, eu já tive esse preconceito. E tu que é da área, né? Quero que tu me fale um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque ser consultor é ser ferramenta. Exato. E nem sempre o empresário aceita o fato, a empresa aceita o fato de que precisa de ajuda. Então, como foi para ti carregar no teu negócio essa coisa, eu sou uma empresa de consultoria, eu dou consulta, né? Tem o pessoal que me pergunta, às vezes, tu cobra consulta? Gente, não existe consulta, consultor não dá consulta, né? Não é médico. Aí tem gente que usa, é um médico das empresas. Tá, pode ter um certo sentido nisso, né? Mas para mim o consultor, ele é a ferramenta. Exatamente. Né? Tu tem, como é que é a tua relação com ter uma empresa de consultoria? Eu tenho isso mais forte ainda porque a gente tem a medicina do trabalho junto, né? Então, é muito mais fácil levar para o lado clínico, né? Da consulta mesmo, né? Da consultoria. Mas o carro-chefe da Conseg é a gestão, né? É a gestão nessas áreas de segurança do trabalho, meio ambiente e saúde ocupacional. São braços dentro da Conseg. E desde que eu abri a Conseg, como eu falei, o objetivo era dar essa orientação, dar essa consultoria para o pequeno e para o médio, que ele tem que cumprir exatamente a mesma legislação que uma grande empresa com uma estrutura de SESMIT, que a gente chama, que é o serviço especializado, onde tem todos os profissionais, eles precisam ter, só que com uma grande diferença de que eles não têm esses profissionais na sua empresa. Normalmente, eu tenho clientes que têm um funcionário. Eu tenho clientes que têm 5.000 funcionários, entende? Então, o pequeno precisa cumprir exatamente a mesma legislação que o grande. Então, assim, o nosso objetivo principal é mostrar para o nosso cliente o quanto é importante não só elaborar os programas e os laudos, é a mesma coisa na área da consultoria financeira, né? Não adianta eu ter uma ferramenta se eu não coloco essa ferramenta em prática. O que isso vai trazer de benefício? Ok, nós sabemos que a empresa precisa cumprir a legislação e ela precisa ter um programa de gerenciamento de riscos dentro da empresa, sim, mas o que isso pode trazer de benefício para mim, enquanto empresa, né? Então, é aí que a gente entra, é aí que a Conseg entra. Em fazer aquele documento, aquela ferramenta, aquele programa, aquele laudo, né, que é algo pesado, denso, né, toda vez que a gente vai apresentar uma proposta para um cliente, ele acha o tema muito pesado, normalmente eles não sabem, eles costumam dizer que o que é esse monte de P, né, porque é PCMSO, é PGR, então, sim, assim, ele não tem nem a consciência do que tu faz, né, de fato. Ele sabe que ele tem que cumprir uma legislação, mas ele não sabe de fato o que é aquilo ali, e menos ainda o que aquilo pode trazer de benefício para ele. Mas olha como existe a necessidade hoje nos negócios de se abrir para essas descobertas, né? E aí eu vou focar num outro ponto importante, né? Porque o empreendedor, às vezes, ele não sabe o que ele precisa, né? Eu tenho muitos casos, eu costumo falar do ciclo da falência, né? Que uma empresa, ela entra no ciclo da falência sem nem perceber. E ela começa a atrair as dificuldades financeiras para dentro do universo dela. Começa aí não dando conta dos boletos, tendo uma dificuldade, puxa daqui, tira de lá, né? Um custo acima do que devia. E na primeira crise já passa sufoco porque não tem reserva de emergência, capital e tudo mais. E essas dificuldades surgem e tomam conta da vida da empresa porque ela não tinha, às vezes, nem consciência de que ela precisava de um fluxo de caixa. Talvez ouviu na faculdade, né? Talvez ouviu em algum material, mas, de fato, o empreendedor, ele não entende tudo que envolve a gestão de uma empresa. E tá tudo bem, né? A gente não nasceu
o plug aqui do empreendedorismo, né? A gente não aprendeu a empreender. E no Brasil a gente tem dificuldades com a educação financeira, a gente tem muitas dificuldades em fazer gestão. Imagina a gestão da medicina e segurança do trabalho, entender né? a legislação, né? Olhar para a legislação é duro, né, Fábio? Exatamente. Complexo. Quando a gente abre o CNPJ, a gente não tem a mínima ideia Isso. da quantidade de obrigações que a gente tem para cumprir, né? Não faz. Trabalhista, Do buraco que tá se metendo financeira, contábil, fiscal, enfim, né? Isso a gente aí. não tem a mínima ideia. Quando eu abri o meu negócio lá, 20 anos atrás, né? Quase 21 anos já, eu não tinha ideia que eu tinha que fazer uma contabilidade, eu não tinha ideia que eu tinha que analisar custos, eu não sabia formar um preço. Eu sabia fazer o meu trabalho. Eu era especialista na área de segurança do trabalho, mas eu não sabia cobrar, eu não sabia vender, eu não sabia. Eu tinha muita vontade de empreender e eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. E aí, claro, né, a gente tem que ir buscando essas ferramentas, a gente tem que ir buscando principalmente parcerias. Eu acredito muito nas parcerias, né, para a gente realmente aprender e a gente saber gestar o nosso negócio. E olha só, tem muito empresário, muita mulher, muita gente que tá aqui, que quer empreender, que não empreendeu, que já empreende, que não se deu conta que mesmo que tu seja o super-homem ou a Mulher Maravilha, exceto se tu for, de fato, não se deu conta de que tu não é um super-herói. Tu não vai conseguir dar conta da legislação, da gestão financeira sozinho. Tu precisa de pessoas, né? E aí eu sempre digo, né? Acreditem nas parcerias. A gente precisa cada vez mais. É o jeito mais fácil, né? É o jeito mais fácil. Eu não preciso entender de saúde e segurança do trabalho. Eu preciso ter um bom parceiro nessa área. Eu não entendo nada de contabilidade. Eu preciso ter um bom parceiro nessa área. Entende? Isso aí. E eu acho que é isso que faz a gente aprender na troca, né? Nessa troca. E as conexões fazem muito isso. Isso que a gente está fazendo aqui, isso que a gente faz em outros lugares, em outros ambientes, fazem com que a gente consiga, de fato, é o conhecimento mais gratuito que existe, né? Porque ajudando um colega, conversando com ele, parando para ouvir, pode ser concorrente, pode ser com área afim, pode ser com público, né? Eu quero dizer que eu e a Fábio temos o mesmo universo, então a gente pode estabelecer uma parceria assim e trabalhar em conjunto, mas para isso eu preciso ter o quê? O que eu preciso ter? Tempo. Né? E hoje o tempo, ele é o nosso bem mais valioso. E aí tem muita gente que tá ouvindo e que pensa assim, tipo, tá, Rosane, mas muito empresário, se eu não tenho nem tempo para tocar o meu negócio direito, como é que eu vou ter tempo de fazer parceria? Exato. Como é que eu vou ter tempo de conversar com alguém que pode se conectar e me ajudar? Porque eu tive muita dificuldade com parceria, eu já tive parceiro ruim, mas ruim mesmo. Que, tipo assim, me prometeu mundos e fundos, né? E chegou na hora, não entregou. A gente, como consultor financeiro, quem trabalha com finanças, tem muito forte a confiança, né? Eu crio um elo muito forte com os nossos clientes. Por quê? Porque, de fato, a gente vai lá e transforma a vida deles, né? E o financeiro, ele é uma grande dor. Então, eu tenho a oportunidade de trabalhar com algo que ajuda, né? A gente quer estar bem como? Física, emocionalmente e financeiramente. Né? Então, a saúde financeira, ela é uma grande alavanca dos negócios. Exato. E eu tenho a sorte de trabalhar com isso, né? Mas isso, por outro lado, faz com que muitas empresas enxerguem no consultor de gestão financeira e na contabilidade, que é um dos outros negócios, e no professor, né? Então, nós temos 3 veias, né? A do professor, a da contabilidade e a da gestão financeira. Enxerguem nesses uma grande oportunidade de ganhar a confiança do empresário. Então, eu tenho a confiança do meu cliente hoje por 3 frentes. Porque, normalmente, ele foi meu aluno em algum lugar. Porque ele faz a gestão, eu ajudo ele nas decisões dele, de fato, é minha equipe. E também, muitas vezes, ele deixa a contabilidade comigo. Então, veja bem, imagina o para-raio, né, de parcerias que a gente é. Só que, por outro lado, tem muita gente ruim, né? E aí, eu acredito muito, Fábio, que a gente precisa ter um processo também de conhecer o que nos faz bem. Né? Aquela pessoa, aquela energia que se conecta, eu tenho muito isso, eu cuido muito com isso, né? Tipo assim, tá, tem conexão com o meu negócio, mas tem conexão comigo? Né? Faz bem pra mim? Porque, gente, business é bom, negócios são importantes, mas a gente tá bem como pessoa. Exato. Né? Ter uma parceria saudável é muito mais. Buscar um equilíbrio, né? Um equilíbrio, e não é mais sobre CNPJ, é mais sobre a gente. Então, assim, se a empresa não segue esse meu contexto, se as pessoas que estão lá
não tem sinergia com isso tudo, não tem acontece. Sentido. Ainda mais na área da consultoria, né? Que são áreas de extrema confiança, Isso. né? Eu abri o financeiro para o meu consultor financeiro, é algo muito melindroso, né? Difícil, né? Dolorido. Muito difícil, né? Primeiro tu tem que me convencer, né? E, como eu te disse, né? Eu abri o meu negócio com muita vontade de ajudar, em especial, o micro e a pequena, né, empresa, sabendo, né, conhecimento técnico, graças a Deus eu tinha muito, né, mas as áreas de controladoria, de gestão financeira do meu negócio, vendas e tudo mais, eu não dominava. Então, o que acontece? Quando a gente não domina esse universo, a nossa tendência é o quê? Não querer olhar para ele. Né? Então, assim, eu abri meu negócio, fui indo bem, vendendo bem, fiz parcerias em especial no início, sempre, né? Sempre tive ótimos parceiros, principalmente na área de contabilidade, né? Que normalmente é o canal que a gente entra, né? A orientação, a orientação ela começa com a contabilidade, aí nos indica, né? Indica parceiros, enfim. Mas aí a gente entra primeiro com o papel de orientação. Eu sempre digo para os meus clientes, a orientação não tem preço, né? Porque eu preciso que o meu cliente entenda a importância do meu trabalho e de um bom trabalho também, né? Porque a gente tem consultorias e consultorias, bons parceiros e, infelizmente, péssimos Isso parceiros, aí. né? E a gente encontra muita coisa errada no mercado, né? E eu sempre digo, tu tem que ter documentos, laudos na tua empresa que realmente sustentem numa necessidade. Seja uma reclamatória trabalhista, seja uma fiscalização, enfim, né? Então, assim, essa parceria, esse laço que a gente precisa ter, né, de confiança, né? Eu contigo, tu comigo, nessas parcerias, ela é de extrema importância. E isso vai muito além do profissional, do CNPJ. Eu concordo plenamente contigo. Eu vou até deixar uma dica aqui pro pessoal, né, que tá nos vendo e ouvindo, é que na hora de vocês escolherem um parceiro, tenham poucos parceiros de negócio, mas muito próximos, tá? Então não é um número, às vezes o pessoal erra, pensa assim, eu vou crescer na indicação, começa a abrir porta para todo mundo te indicar. Exato. A parceria ela é uma troca. Então, como é uma troca, tu tem que ter pouco, mas tu tem que dar para receber, né? A troca. Referência, né? Isso, e a troca é uma veia de mão dupla. Então, eu te indico alguém, tu me indica alguém, porque a gente confia um no outro. E tu tá na minha mente, eu lembro que tu existe. E aí a gente vem de novo, volta pro centro do fator tempo, né? Porque tu é uma empreendedora que tá há mais de 20 anos no mercado, que construiu uma empresa de consultoria. Eu gostaria muito de ter um produto físico. Né? Eu brinco sempre, eu falo, não estou dizendo que é fácil, tá, pessoal, quem tem produto físico, cada empresa tem sua característica, suas dificuldades e a gente tem o nosso jeito. Mas a gente que vende serviço... Conhecimento. A gente que vende serviço e através do serviço conhecimento, entendam que esse conhecimento ele precisa ser transferido do dono para a empresa, para que ela possa perpetuar, porque... A empresa, ela precisa ser, o sistema, ele tem que ser maior do que as pessoas. Se vocês colocam vocês no centro da empresa de vocês e vocês se acham tão egoístas e tão arrogantes a ponto de pensar que vocês são a pessoa mais importante do negócio de vocês, sinto muito. Mas vocês podem sofrer um acidente, vocês podem adoecer e a empresa vai sofrer com isso. Então, quem quer deixar um legado tem que primeiro se preocupar em sair do centro, em criar uma estrutura autossuficiente e colocar o sistema acima das pessoas. Porque se não for assim, eu não consigo vender a empresa. Se eu dependo completamente do dono, a empresa não tem valor de venda, ainda mais serviço. Como é que eu vou comprar uma empresa que depende do dono? Se eu entrar lá, eu não vou conseguir tocar, porque ele tocava do jeito dele e ele controlava tudo. A gente tem que mostrar que a empresa não é o dono, a empresa é uma estrutura. Isso mesmo. E às vezes há uma grande confusão para quem presta serviço, e eu vou dedicar esse episódio aos prestadores de serviço que nos escutam, há uma grande confusão, porque às vezes a pessoa pensa que ela, por ser a cara da empresa, ela tem que ser a empresa. Exato. E existe uma diferença em tu estampar a tua imagem como objeto de referência ou a empresa ser você, né? Então, o fator tempo, ele é muito presente na nossa vida, né? E ele é a grande riqueza. E eu quero dizer assim, que eu acredito muito que pra gente ter sucesso financeiro, a gente não precisa quebrar primeiro. Pra gente ter uma empresa, qualidade de vida, a gente não precisa morrer trabalhando, né? Que a gente consegue investir em mais de uma empresa, né? E fazer esporte, cuidar da alimentação, estudar, ficar menos tempo na empresa.
E aí tem muita gente que vai perguntar aí, que tá se perguntando, tá, Rosane, mas não tem mágica, né? Tu tá me dizendo que eu consigo. Esses dias eu tive até num podcast com o querido Vini, do X do Vini, né? A gente gravou um episódio junto e o Vini tá com um desafio bem legal. O desafio dele é trabalhar 4 horas por dia com 10 casas de X, né, da alimentação. E ele disse que é possível, né? Mas não só ele, a gente tem uma tendência no empreendedorismo de que o empresário de hoje, a referência que a gente segue, não é mais aquela pessoa bagunçada, né? Não é aquele empresário que tu olha e ele se esgotou trabalhando, né? Tem que trabalhar 24 horas. Não é o cara que infarta com 50 anos mais, né? Ou a mulher. Não é a mulher que tá obesa, né? Porque não tem tempo nem de olhar para si, fazer uma dieta. Não é aquela mulher bagunçada. As nossas referências, ela não é aquele arquétipo também do bonito, tradicional, mas é aquela pessoa saudável, né? Eu, pelo menos, busco essas referências e é para esse tipo de empresário que eu olho. E aí a gente tem a nossa maior riqueza, que é o tempo, né? E esse fator tempo, ele manda na nossa vida. Porque todos nós, empreendedores ou não, temos apenas 24 horas no nosso dia. E o que a gente faz quando sai de casa, quando acorda, até a hora de dormir, o que a gente faz com essas 24 horas é o que vai fazer a diferença no nosso negócio, na nossa vida, como pessoa. Então, a nossa escolha está em decidir como usar bem essas 24 horas. Então, não adianta, o tempo é igual para todo mundo. Não, e o sucesso do negócio depende muito dessas escolhas das 24 horas, né? Isso aí. Eu, a duras penas, entendi isto e eu, infelizmente, coloquei a minha saúde em xeque, né? Eu tenho uma situação onde eu fui ao fundo do poço, né? Com relação ao estresse, ao nível de estresse muito alto em função do trabalho, porque eu não conhecia esse filtro, eu não conhecia esse limite. E eu trabalhava 7 dias por semana, trabalhava quase 24 horas por dia, né? Até que chegou um dado momento que meu coração deu uma pane, né? Um tilt, e o meu corpo disse, Fabiana, ou tu para agora, ou meu médico mesmo disse isso. Ou tu para agora e encerra teu negócio, ou tu muda a forma de ver o teu trabalho, o teu negócio, e tu busca esse equilíbrio, porque dessa forma não vai dar certo, né? Eu cheguei no hospital com 280 batimentos por minuto. Né? Nossa! Então, foi uma coisa terrível. E hoje eu entendo isso, que não adianta a gente querer trabalhar 24 horas por dia se a gente não faz as escolhas ideais, né? A gente precisa sim ter tempo da gente se cuidar, da gente fazer exercício, da gente se alimentar bem, da gente dormir bem, para que a gente esteja bem para tocar o nosso negócio. Isso é de extrema importância, a tua fala é essencial. Porque não há como a gente, de fato, né, Fabi, tocar uma empresa há 21 anos que tu toca, né? Imagino quantas crises internas, externas tu deve ter vivido, né? E se tu não olhar para ti. Exato. Eu digo que os empreendedores, eles têm mais de um perfil, né? Eu costumo falar de 5 perfis, tá, pessoal? Que eu trabalho muito forte, as consultorias são 15 anos, então nesses 15 anos de jornada a gente começou a identificar. O primeiro é o inexperiente. É aquele empreendedor que não conhece o que é ser empreendedor, né? E a gente foi assim, né? A gente foi inexperiente. E a gente erra por falta de experiência. Então, a gente acumula tarefas, a gente não sabe delegar, né? A gente não tem conhecimento para fazer a gestão financeira, a gente se preocupa só com o técnico, às vezes a gente tem um único cliente. Exato. Então, o empreendedor inexperiente, a gente passa por essa fase, né? Depois, a gente pode se tornar aquele empreendedor que é o bombeiro, que vive apagando incêndio, né? O dia inteiro, ele corre daqui para lá, ele não dá conta, porque ele centraliza tudo nele. Esse dificilmente vai conseguir crescer com segurança. Dificilmente ele vai chegar num teto máximo que as 24 horas dele vão suportar, e a partir dali ou ele infarta, né? Ou ele quebra. Ele não tem muito como dar continuidade, ou ele desiste também, né? Que é uma opção, vende, fecha, baixa, a empresa empata no 0 a 0. Existe o cara que, além do bombeiro, é o controlador, que é um empreendedor que ele precisa estar no comando de tudo, né? E, gente, vocês não vão conseguir controlar tudo. Não tem como, é humanamente impossível, a menos, vocês não conseguem, às vezes, nem controlar vocês mesmos, né? Então, o controlador, ele sofre porque ele quer estar do lado da pessoa quando ela está fazendo as coisas. Ele tem a planilha dele.
E a planilha dele de mais ninguém, né? E além do controlador, a gente tem ainda o endividado, né? O endividado, claro, a gente pode ser um pouco de cada um, tá? E o endividado, ele é aquela pessoa que ele entrou no ciclo da falência sem nem perceber. O empreendedor endividado, ele começa, eu brinco que ele começa que nem o ladrão de Havaianas, né? Ele começa no primeiro empréstimo, ele começa no cheque especial, ele afunda um pouquinho no cartão de crédito e com o tempo esse endividamento vai crescendo e ele tem uma esperança enorme, porque ele sempre acha que vai conseguir dar a volta e ele não desiste. Então, ao invés de pedir ajuda, ele cava o buraco cada vez mais fundo. Fábio, dentro desses perfis que eu comentei, como é que tu te enxerga hoje? Mais bombeira, mais controladora, mais executora? Como é que é a Fábio, líder hoje dentro do negócio? Como é que tu conduz a tua jornada lá dentro? Acho que o primeiro estágio eu já passei, né? Afinal de contas são 20 anos, né, Rô? Mas eu me vejo ainda muito, sim, como bombeira, muito, e controladora. Eu tenho a minha planilha paralela, eu preciso te confessar. Tu tem a planilha que é só tua? Tenho. Eu tenho uma pessoa ali, uma menina que me segue agora, não me lembro, vou mandar um oi pra ela. Ela que comente aqui embaixo, que eu sei que ela escuta os programas. E ela faz aqueles bolos com as frasezinhas em cima, sabe? Lindo os produtos dela. E um dia ela fez essa planilha é só minha. É nesse sentido. Eu acho que ainda vou ganhar um bolo desse. Vou levar pra ti. Leva pra mim. Mas o mais importante, assim, é eu estar hoje incomodada com isso. Não é mais uma coisa que eu quero pra mim, entende? Eu não quero mais ser tão bombeira e não quero mais ser tão controladora. Acho que a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, né? Mas eu tenho uma equipe que está comigo já há bastante tempo, isso é super bacana, né? Graças a Deus, ao longo da minha trajetória, né, na Conseg, eu tanto tenho clientes bastante antigos, muitos deles, inclusive, desde o tempo que eu fundei a empresa, né? Então, essa estabilidade é importante, a minha equipe também. Confio muito, né, no trabalho da minha equipe, mas eu tenho essa tendência a ser bastante controladora, né? Eu confio, delego, mas eu preciso estar junto para saber como é que tá, para saber como é que tá o funcionamento e onde é que vai chegar esse resultado, né? Meu sonho é ainda olhar mais resultados, números, né? E assumir o meu papel. Eu tô, neste momento, nessa fase inquieta, assim, de olhar mais o meu negócio como uma gestora, né? Como uma empreendedora mesmo. E não tanto quanto executora. Eu sou bastante executora, eu preciso te confessar isso. O que acontece? Quando a gente é muito operador, né? Quando a gente fica lá... E eu sou técnica, né? Operando, então, é uma característica. Minha zona de conforto é a área técnica. Eu gosto muito de estar na área técnica. Semana que vem eu tô indo para um cliente e isso para mim é muito prazeroso, assim, eu estar ali no chão de fábrica, eu gosto disso, né? Mas eu entendo que meu papel não é só esse, né? Eu preciso olhar mais o meu negócio, né? Cada vez mais a gente precisa, de fato, sujar a sola do sapato, né? Eu gosto muito dessa expressão, que é estar lá junto. Mas quando a gente é muito controlador, e eu também sou, né? Eu precisei trabalhar muito esse lado, menos controle, né? E mais líder, né? A gente percebe que a gente também gosta do conforto que é, isso eu posso te garantir, tu poder liderar só, né? Tu confiar e ter uma equipe que faz. Sempre vai ter coisas que vão fugir do nosso controle, de fato. E o que tu sente, assim, tipo, o que te leva, assim, o que tu vê de dificuldades hoje em ser a bombeira? Tu me falava um pouquinho sobre isso, né? Mas o que tu vê dessas dificuldades em ser a bombeira do negócio, em estar lá? Como é que é essa trajetória pra ti? O que isso como é que tu te sente, assim? Eu costumo dizer que quem trabalha demais, né? Quem trabalha no sentido de operacional, né? Quem operacionaliza muito o negócio, não consegue enxergar a forma de ganhar dinheiro, né? A gente precisa buscar esse equilíbrio. E quando eu me vejo muito executora, quando eu me vejo muito operacional, eu vejo que eu tenho pontos fracos bem na parte de olhar o meu negócio, olhar mais de cima, buscando novos negócios, enfim, eu quero olhar minha empresa e saber o que mais eu posso explorar dela. Ser mais estratégica, né? Menos operacional. E hoje eu sou muito operacional, muito. Isso me incomoda bastante, assim. Então, eu estou numa fase, aos meus 46 anos, né? Estou vivendo uma nova fase na minha vida. E entre essa fase eu quero ser mais gestora, eu quero olhar mais o meu negócio com esse viés, né? Até para a gente poder crescer, para a gente poder buscar outras formas de negócio dentro da Conseg, ou quem dirá um novo negócio também, né? Eu tenho ainda essa vontade de eu acho que todo mundo que empreende, né, tem esse momento de estar dentro do liquidificador.
né? Tem esse momento de estar preso à operação e, de fato, a gente precisa conhecer todas as frentes do nosso negócio para poder conseguir tocar até com maestria, porque aquilo que eu não conheço, eu não consigo, Exato. De certa forma, nem liderar. Então, a gente passa por esse momento, essa turbulência. Mas a gente tem hoje no Brasil um dado estatístico enorme, né, de que as empresas fecham suas portas antes dos 2 anos, né, são 60%, né. Então, a gente tem um dado de cada 10, 6, né, então a gente está falando de muita coisa. Tem um estudo da Forbes recente que saiu, que metade das empresas que nasceram na pandemia já fecharam. Né? Então, imaginem o que eu estou falando, metade de quem abriu há poucos anos atrás já fechou. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente escolhe trabalhar com um pequeno empresário, a gente escolhe ser ferramenta como consultor, que eu acho que eu e tu fizemos escolhas Exato. Muito parecidas, né? A gente acaba entendendo que existe um processo de maturação. E tu já passou essa fase, porque já são mais de 20 anos empreendendo, né? Então, ser controlador, todo mundo tem um pouco de controlador, de executor e de bombeiro. E de sonhador, que é o planejador, né? Aquele que vive só no planejamento e não executa, também tem esse contraponto. Mas ao mesmo tempo que todos nós temos esses elementos, né? Cabe a gente escolher, né, a quantidade que a gente quer colocar em cada um. Eu costumo dizer assim, ó, que é que nem um copo de água, né? Ele vai encher, né, e ele, se tiver muito cheio também não é bom, né, mas é como um copo de água, tu vai colocando nele um pouquinho do controlador, um pouquinho do bombeiro, um pouquinho do executor. Se endividar também é bom, né, então eu posso ter um pouquinho do endividado, e a partir daí, então, eu começo a agir da maneira correta. Às vezes eu preciso controlar mais, né, buscar um equilíbrio. Porque se eu não controlo, eu posso ter a figura do roubo, né, muito fácil. Se eu não controlo, pode ser que eu não domine, o funcionário vai embora, o colaborador vai embora e eu perdi toda a minha expertise. Então, existe o lado bom da figura de ser controlador, mas por outro lado é pesado, porque o nosso dia tem só 24 horas. Fábio, mãe, mulher, empresária, me conta, uma filha de 18 anos, Exato. Né, nesse processo. Indo embora do Brasil, mulheres, olhem só. Como é que tá esse teu coração nesse momento de empresária, né? De buscar um novo posicionamento na tua empresa, tá nesse momento de transformação dentro do teu negócio, que eu sei que tu é incansável. E por outro lado, com essa questão da filha, né? Ser mãe e empreender, como é que é isso pra ti? Em primeiro lugar, é bem importante a gente entender que a gente é mãe da filha, a gente não é mãe do negócio. E isso é um ponto muito importante, né? Principalmente para nós, mulheres empreendedoras. A gente tende, e eu passei por isso ao longo de 12 anos, né, da Consegue. Eu tinha a Consegue não como a minha empresa, como meu negócio, e sim como a minha filha mais velha, né, porque a Consegue tem 21 anos e a minha filha tem 18, então ela... Nasceu antes. Por um tempo, ela era minha filha mais velha. Então, eu levei muito tempo e muita terapia, muito trabalho, muito conhecimento, muita busca de conhecimento para entender que não, a Consegue não é a minha filha, a Consegue é o meu negócio. Inclusive, é um negócio que daqui a pouco, quem sabe, eu posso vender, quem sabe eu posso estruturar diferente, né? Então, eu precisar enxergar como negócio, né? E a minha filha também, né? Trazer a minha filha para dentro desse contexto. Eu tenho uma filha herdeira, sim, né, do meu negócio, obviamente, mas com certeza não vai ser a minha filha que vai ser sucessora do meu negócio. A minha filha vai estudar moda fora, que é uma área bem à parte, né, bem diferente do meu negócio. Ela já demonstrou, já tivemos muitas conversas, né, sobre a questão do negócio, enfim, né, porque ela vai ser, sim, herdeira do meu negócio, mas ela não vai ser a sucessora do meu negócio. Então, eu preciso preparar a minha empresa, estruturar a minha empresa justamente para fazer essa sucessão. E como eu vou fazer essa sucessão, né? Então, por isso que eu te disse, assim, que eu tô nessa inquietude, né, de saber como que eu devo estruturar o meu negócio. Eu sou a única sócia da empresa, né? Eu sou a fundadora da empresa. Então, vai chegar um momento que eu vou querer... ao menos diminuir um pouquinho, né, a forma de trabalho, a carga de trabalho, a forma como eu vejo e como eu estou na empresa hoje. Já te falei que eu sou controladora e sou muito executora, né, então vai chegar um momento que eu quero me desprender, né, e poder ter o meu negócio um pouco mais independente. Não é, a Consegue não é a FAB, né, a Consegue é a Consegue. É bem importante a gente saber, e eu estou buscando justamente isso.
Ah, legal. A gente vai voltar nesse ponto, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Em algum momento tu teve a esperança de que a tua filha poderia tocar o negócio? Como é que foi essa coisa assim, vai estudar moda? É a mãe técnica, né, da área, o pai, pelo que eu sei, também é técnico. Sim. E aí vai estudar moda, simplesmente assim. Como é que foi? Houve algum conflito interno em ti, né? Aquela coisa do dono, né? Tipo, tem gente que faz os filhos para cada área do negócio, né? Não, esse perfil eu não tenho, sabe? O sempre foi muito claro para mim. Eu coloquei a Isabela, hoje ela trabalha numa área de marketing da Conseg, na verdade ela cuida das nossas redes sociais, né? É um trabalho dela, é a forma dela estar um pouco no negócio. Durante as férias, quando ela ainda estava no ensino médio, ela nas férias trabalhava comigo em áreas administrativas, dando apoio pro pessoal, né? E até para ela entender um pouco do meu negócio. E aí sim, nós tivemos essa conversa, né, de que se ela tinha interesse, né, e como que ela via isso, e ela nunca demonstrou interesse pela área, né, nem pela área da administração, nem pela área técnica, menos ainda, e a Isabela sempre teve muito forte esse lado da criação, é o jeito dela, e eu sempre soube respeitar muito isso, né. O pai dela da mesma forma, né? O pai dela é muito técnico também. E a gente sempre tem aquela coisa, quem sabe ela vai ser... A Isabela tem muita facilidade com a área de exatas, muita, né? Sempre se destacou muito na escola por isso. E hoje ela está indo para o mundo da moda, né? Que é um mundo que fascina ela, que ela se encontrou, né? Já fez cursos, inclusive. Hoje trabalha, minha filha já trabalha hoje. Na área da moda, né, trabalha numa loja e ateliê, né, então ela já dá um suporte também para poder vivenciar enquanto ela não vai, né, ela vai embora em agosto, vai para Inglaterra, né, para poder então fazer a formação dela, o que é um orgulho, né, o coração da mãe tá ao mesmo tempo muito apertado, né, com toda essa mudança, né, de vida, né, da Isabela fora de casa, mas ao mesmo tempo explodindo de emoção, de alegria por ela estar tão decidida aos 18 anos. Que lindo, né? Eu acho que a gente precisa dessa questão de respeitar o espaço de cada um, né? O espaço em que a empresa tem na nossa vida, o espaço que o filho tem e tá tudo bem, né, Fábio? Tá tudo bem. Quanto ao processo de sucessão, eu queria deixar aqui, né, eu sei que muitas pessoas se angustiam nesse momento e sim, vocês têm que ficar angustiados, né? Quem me escuta aí, que ainda não parou para pensar no futuro do seu negócio, se a empresa vai ser preparada para venda, se vai ter uma sucessão que não precisa ser para a família, às vezes vai ter um colaborador que pode tocar a empresa, a gente chama de um modelo, né, de sócio operador, né? Existem várias formas de configurar esse processo de dar continuidade a um projeto, porque, de novo, o sistema é maior que as pessoas, né? A empresa ela pode perpetuar e ela pode ser perpétua. Para todo mundo que tem essa inquietude, eu quero dizer que é plenamente possível essa estruturação, desde que a gente comece ela primeiro de cima para baixo. Então há muita empresa de consultoria que ainda trabalha num modelo muito antigo e ultrapassado, olhando o processinho e não o processo gerencial como um todo, e gestão, vendas, qualquer área da empresa de vocês é baseada em 3 pilares: pessoas, processos e produto, né? E uma sucessão não é diferente. Então a gente precisa começar a olhar para a pessoa dono e através dela estruturar um processo de cima para baixo, de delegar, de liderar, de organizar. E sabe qual é a pergunta que eu acredito que para todos que eu faço nas consultorias, que o pessoal mais tem dificuldade em responder? Daqui a 10 anos, quem vai estar sentado na tua cadeira? Né? Daqui a 5 anos, o que você vai estar fazendo? Então, essa é uma pergunta que muitas vezes eu fico boba de ver que as pessoas, infelizmente, elas não se fizeram antes de mim essa própria pergunta, né? É difícil olhar para a empresa e pensar que ela não é um filho. Imagina esse teu processo como foi dolorido de transformação, porque, de fato, a gente tem um sonho, aquele sonho se transforma em realidade, a gente pare uma empresa, às vezes à força, né? E aquele sonho se transforma em realidade, a nossa empresa nasceu, ela começou a existir, e agora quem cuida desse bebê? A gente cuida do bebê, a gente estrutura o adolescente, vira rebelde durante uma época. Exato. E a gente vai ultrapassando todas essas fases, mas chega um momento que a gente precisa se dar conta que a gente precisa deixar o legado. Isso começa por essa organização e entender que sucessão é um processo.
E que sucessão não é necessariamente para o filho, apesar de 90% das empresas do Brasil serem familiares, a sucessão ela não precisa ser dentro da família. Se for, tá ótimo, né? Mas se não for, tá tudo bem. Tá tudo bem. E existe, pessoal, ferramenta. Vocês não precisam ficar sofrendo sozinhos, né? E a gente tem que tirar esse peso, né, Roel? Isso que eu queria aproveitar o gancho, né, da tua fala. Porque a gente vive muito, né, por estarmos em Novo Hamburgo, né, no mundo do calçado, a gente vive muito também a cultura do calçado. E essa cultura, ela é muito forte, né, de que os filhos precisam seguir o negócio dos pais, né, e aí a gente vê, então, um histórico que existe, né, de muitas empresas quebrarem, né, quando acontece a sucessão, justamente pelo filho não ter perfil, pelo filho não nem querer fazer aquela função ali, né? Não tem perfil para aquilo ali. Então a gente precisa entender como empresário que, primeiro, a gente tem que conhecer o nosso filho. E a gente tem que entender o perfil dele como trabalho, né? Que o deixa perfil ele feliz, profissional, né? dele, o que tem propósito para ele. Eu sei que o meu negócio não tem propósito para Isabela, entende? Ela não seria feliz sucedendo o meu negócio, entende? E eu preciso entender isso e principalmente entender que tá tudo certo, tá tudo bem. Ela vai ser herdeira sim, mas eu preciso preparar a sucessão independente disto, né? Eu não posso agora acabar com o meu negócio de 20 anos porque a minha filha não vai dar continuidade. E não necessariamente tu precisa preparar para venda, isso eu quero deixar claro, né? A gente pode se sair da figura de sócio executor, bombeiro, operador e virar um sócio investidor, né? Desde que a gente prepare a nossa empresa para isso. É fácil? Não é. Tudo que a gente mexe desacomoda. O fácil é a gente acreditar que está no controle, né? O fácil é a gente ficar ali naquele ambiente quentinho e não se mexer, né? E às vezes é muito mais... Eu brinco que até a própria zona de conforto é desconfortável. Exato. Então, às vezes, a gente está numa situação desconfortável e por medo de mudar, por medo de pedir ajuda, por medo de que um consultor possa ser teu parceiro frente a isso, a gente acaba não se abrindo para esse novo ciclo, esse novo momento. Então, pessoal, vale a pena pensar em vocês, né? Vale a pena olhar para o negócio com um olhar diferente e fazer uma gestão certa, do jeito certo, de cima para baixo. A organização de uma empresa começa pela organização do dono. Se o dono não está organizado, a empresa não vai estar também. Fábio, nós estamos estourando o nosso tempo. Quero dizer que é um prazer estar contigo aqui. Foi muito legal te ter nesse episódio. E eu queria que tu fizesse uma última fala, olhando ali para aquele pessoal, olhando para a câmera e deixasse uma dica, um recado final, né, que tu quer deixar para quem está aqui no Sinceronas, lembrando que esse é um programa que a gente trabalha a sinceridade, né, do empreender. Espero que tenha tocado aí em algumas feridas, né, em alguns pontos, porque a gente quer trazer esses dois pontos, não só as dores, mas como também os desejos, né, essa coisa do quanto é bom esse universo, mas que a gente precisa ter muita cautela, cuidado e tal. E eu quero que tu dê teu recado final para o pessoal, deixa teu @ também, para que as pessoas possam te encontrar. Bom, em primeiro lugar, eu quero te dizer, Rô, quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui no Sinceronas e dizer que com certeza eu estou saindo daqui diferente de como eu entrei. Que linda. Isso é muito importante, né, quando a gente se abre, né, para o novo, né, estar aqui, né, é novo para mim, óbvio que é, e eu estou saindo diferente. Então, o meu recado, principalmente assim, a gente, enquanto mulher, enquanto empreendedora, e a gente, empreendedora, é empreendedora até dentro da casa da gente, né, é a gente poder se abrir para esse novo, a gente escutar, a gente fazer boas parcerias, né? A gente olhar para o nosso negócio de uma forma mais profissional, mas sem esquecer também do pessoal, também do nosso lado humano, né? A gente conseguindo trazer o equilíbrio, né, dentro desse universo pessoal e profissional, porque nós somos um ser humano, a gente não consegue dividir, né? Nos dividir. Então, é essencial para a gente e para o nosso negócio. Isso é fundamental. E sempre trazer a organização, a gestão. Eu acredito muito nessa palavra, né? A gestão do negócio. Na minha área, eu trabalho muito forte isso. A gestão também nas áreas que eu atuo, né? Na minha especialidade, que é segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente. Fica a dica. Obrigada, Fábio. Que honra te ter aqui. Pessoal, quero dizer então para vocês que a gente está encerrando mais esse episódio do Sinceronas, agradecer todos aqueles que ficaram até o final, né, que estão escutando o nosso programa ou através do Spotify ou através do YouTube, e dizer também que nós estamos no Instagram, né, no @sinceronascast, lá vocês conseguem acompanhar
todas as novidades, os cortes, ver quem já passou por aqui. Então é muito importante acompanhar a gente nas redes sociais. O meu Instagram também é @RosaneFinanças, então vocês me encontram lá também, além do LinkedIn Rosane Machado. Eu vou ter muito prazer em estar conectada com cada um de vocês. Fiquem à vontade novamente aqui para tanto se conectar comigo, com a nossa convidada Fábio, também com as redes do Sinceronas, e interajam. Já fiz excelentes amigos através do digital e vocês também podem gerar boas conexões, tá bem? Até o próximo episódio. Gratidão a todos que nos acompanham. Até mais, pessoal. Obrigada, Fábio. Tchau, tchau.